Bom, pessoal, vamos lá. Continuando aí a nossa aula aí. Então, a gente estudou a válvula termostática e vamos para o próximo item do sistema de refrigeração, que são a tubulação. Tubulação, na verdade, são as mangueiras e tubos aí, cavaletes, que levam o líquido do motor até o radiador ou vice-versa. Então, as mangueiras aí não tem muito o que se detalhar aí. A gente aí consegue fazer uma visualização aí dos problemas. Então, o problema mais comum é com o passar do tempo essas mangueiras ressecam, acabam rachando aí, fazendo com que se perca o líquido de arrefecimento, aí causando aí uma circulação do líquido e fazendo com que o motor superaqueça. Então, as mangueiras aí, na maioria das vezes aí são de fácil acesso, a não ser alguns veículos aí que tem os tubos plásticos aí, que a maioria parte das mangueiras é borracha, e alguns veículos usam uma tubulação plástica, aí vindo a rachar aí também com o passar do tempo, né? Então, o carro está com vazamento, dá uma tensão boa aí nessas mangueiras. Carro que há a tubulação aí, alguns carros têm tubulação plástica, tem outros que não. Então, dá uma tensão aí mais específica aí nessa tubulação plástica, que é ela que geralmente é aí que dá mais problema no sistema. Cavaletes, são os cavaletes aí, vamos dizer assim, pegar, por exemplo, a linha Volkswagen, os motores EA111. Então aí, nesses motores aí, o maior causador de problemas de vazamento de água, de superaquecimento, são esses cavaletes de água. Eles ficam alojados aí, fixados aí no cabeçote do motor. E eles costumam aí, com o passar do tempo, devido aí à alta temperatura que eles trabalham, a ressecar e partir. Geralmente são cavaletes aí, material plástico, né? Então ele trinca, parte ele ali, fazendo com que vaze esse líquido de arrefecimento e o motor superaqueça. Então não tem muito o que dizer sobre essa parte. Entupir uma mangueira de radiador, dependendo da espessura dela, é muito difícil. Às vezes acontece ter entupir uma mangueira de retorno, que vai geralmente do radiador até o reservatório de expansão, uma mangueira aí de uma espessura fina, né? Às vezes acontece ela entupir fazendo uma má circulação. Então, ao mais aí, as outras mangueiras não entopem. Aí, então, atenção nessas mangueiras aí, a questão de ressecamento de partidos. Então, a atenção maior nelas é essa aí. Próximo item da nossa aula é o sensor de temperatura. Componente que fica em contato com o líquido de arrefecimento e mede a sua temperatura, levando essa informação ao painel ou à central de injeção eletrônica. Na maioria dos casos, ela é equalizada logo antes da válvula termostática. Então, vamos lá. Sensor de temperatura. O sensor aí, ele é o responsável aí por mandar as leituras da temperatura aí para o painel e nos carros com injeção eletrônica, para a central de injeção eletrônica e para adequar aí a mistura de combustível, né? Então, ele é um termostato, fica em contato com a água lá, a partir do momento que vai aquecendo, esse termostato vai mudando a voltagem dele ali, ele manda em volts, né? Então ele recebe, vamos supor, um fio recebe 12 volts, outro manda sinal lá para o painel, aumentando sim a sua resistência, fazendo com que a partir de uma certa temperatura ele comece a mandar uma voltagem maior. Então, de grande importância aí, principalmente no sistema com injeção eletrônica, né? Que é baseado aí na temperatura do motor, que a central sabe aí a quantidade de combustível para mandar aí para o funcionamento do motor. Os carros com injeção eletrônica, alguns modelos ainda, ele é o responsável aí por o acionamento do eletroventilador, né?
Então, chegou a temperatura de trabalho lá, a temperatura normal de trabalho, vai passar a temperatura, esse sensor está mandando aí o sinal para a central. A central entende aí que há necessidade de se ligar o eletroventilador, liga o eletroventilador pela central, pela informação do sensor de temperatura. Carro com injeção eletrônica e sensor também vai fazer com que o carro, dependendo se ele tiver com problema, ele tenha um consumo excessivo de combustível ou o carro tenha dificuldade para entrar em funcionamento o motor aí a partir do momento que o carro está com um motor quente, né? Porque se ele mandar uma temperatura abaixo do que está na realidade o motor, a central vai entender que esse motor está frio, vai mandar uma quantidade de combustível a mais, então o motor vai ficar com dificuldade para pegar, né? Então uma atenção muito grande aí, principalmente os carros com injeção eletrônica nesse sensor. Carro com carburador ou até mesmo carro com injeção também recebe esse sensor de leitura de sensor de temperatura para indicar a temperatura no painel de instrumentos ali. Então, não está marcando o painel de instrumentos ali, teste mais simples para você fazer nesse sensor. Vamos dizer assim, esse sensor, geralmente, quando marca somente painel, é um fio, alguns casos é 2, mas geralmente é um fio. Então, quando é um fio, ele é feito, ele manda sinal negativo, vamos dizer, aterramento para o painel. No caso, ele tem um fio só, ele recebe o aterramento aí da carcaça do motor e manda esse aterramento para o painel. Da mesma maneira que o sensor de injeção eletrônica. Ele é um sistema resistivo ali, a partir do momento que a temperatura vai subindo, esse resistor vai aumentando ou diminuindo a intensidade de carga para acender a luz do painel ou marcar o ponteiro lá. Então, para testar esse sensor com um fio é bem simples. Você liga a ignição, pede aí para o ajudante ir lá no painel e verificar o ponteiro. Você vai na carcaça do motor, pega esse fio e encosta no negativo, na carcaça do motor. Seu painel do veículo marcou a temperatura certa, marcou, subiu, foi até o final. Então, temos a comprovação que o sensor está queimado. Aí substitui ele. Se não marcou, aí nós podemos ter interrupção do fio. Aí o fio que vai do sensor até o painel, ou até mesmo o painel com problema. Então, são testes bem simples para ser feito. No caso de injeção eletrônica, para você testar o sensor de temperatura da água, a maneira mais eficaz ali é o scanner. Aí você pode ser feito o teste com multímetro também. Mas a maneira mais eficaz é no scanner, você coloca o scanner no veículo lá e vai acompanhar a leitura desse sensor. Em muitos casos, aí, para você ter uma ideia, quando dá problema no sensor de temperatura, ele vai marcar a temperatura negativa. Então, atenção aí nos testes desse sensor. Não vai ligar positivo direto nele, nos fios aí que vai danificar a central. Beleza? Vamos para o próximo item. Reservatório e tampa. Reservatório e tampa. Tem a função de armazenar o líquido garantindo por ser abastecido quando necessário. A tampa mantém fechada e tem válvula, que mantém a pressão do sistema em torno de 1 bar. Então, ela pode variar de 1 a 3 bares, aí 3 bar de pressão nessa tampa. Então, qual é a função do reservatório de expansão aí? O reservatório o nome já diz, é um reservatório de água. Então, nós temos ali, geralmente aí são materiais acrílicos, plásticos, né, de alta resistência, facilitando sim a visualização do líquido ali, se há necessidade de ser completado ou não. Então, nesse sistema, com reservatório ou qualquer sistema de refrigeração com líquido, não se abre essa tampa com o motor quente. Por quê? No sistema ali existe uma certa pressão para que mantenha aí essa água no seu estado aí sem
que ela entra em ebulição, assim, com que ela ferva. Então, a água sob pressão, na temperatura não ferve. Aí, a partir do momento que eu abrir essa tampa com o motor quente, essa água vai entrar em ebulição, vai jogar água fora, vai superaquecer o sistema aí. Então, sempre que for completar o líquido de arrefecimento, de preferência, completa-se com o motor frio. Não abre esse reservatório aí com o motor quente, porque pode causar aí não somente risco para o motor, mas risco para quem está abrindo ali. Pode ser se queimar ali com a água quente. Então, reservatório de expansão aí, os principais defeitos dele. Um dos principais defeitos dá-se na tampa. Tampa ali, nós temos uma válvula, e essa válvula aí costuma dar bastante problema, fazendo com que esse reservatório não mantenha a pressão ideal de trabalho ali, fazendo com que a água ferva aí, a partir do momento que o carro esquentou, começa a jogar essa água fora. Então, muita atenção na tampa. Qual que é o teste mais prático para fazer assim, um teste rápido? Olá, abre o motor está funcionando, o motor está na temperatura de trabalho. Primeiramente, dá uma olhada na tampa ali se não tem sinal de vazamento de água, ou se ela não está chiando, se ela estiver chiando, está com problema na válvula. Mas também dá para pegar e apertar com a mão mesmo as mangueiras de água ali. Elas têm que ter uma certa resistência, tem que ter uma certa pressão. Não pode ser demais, excessivo, mas tem que ter uma certa pressão. Se essas mangueiras não exercer pressão nenhuma, está com defeito na tampa. Próximo item, eletroventilador. É usado para forçar a passagem do ar pelo radiador quando o fluxo de ar gerado pelo movimento do veículo não é suficiente, aumentando assim a troca de calor do radiador. Pode ser elétrico ou mecânico. O mecânico trocado por correias, no caso, que nem a gente já viu aí na hora que a gente conheceu o sistema. Então, nós temos aí dois modelos de ventiladores, no caso. O eletroventilador e a ventoinha, né? O eletroventilador é um motor elétrico ali, que recebe aí a sua carga ali, ou pelo módulo, ou pelo cebolão, que a gente vai ver mais à frente. Então, chegou a temperatura aí de trabalho, começou a passar dessa temperatura, é feito aí a leitura pelo sensor de temperatura, mandando o sinal para o módulo vai mandar uma carga positiva acionando esse eletroventilador. Então, procedimentos de teste aí mais fácil para testar um eletroventilador. Desconecta o conector dele lá, ou uma caneta de teste, mas vamos dizer assim, para testar o motor. Você desconecta o conector dele desligando a carga do motor, no caso do chicote, diretamente nele ali, usa-se dois fios, aí, um positivo e um negativo, acionado aí, encostando ele na bateria. Se o motor funcionar, é sinal que o motor está bom, então nós temos problemas para frente. Então, para o funcionamento desse motor, existem relés fusíveis, as quais aí são responsáveis aí pelo seu acionamento. Se queimou um fusível, não vai acionar esse eletroventilador. Queimou o relé, não vai acionar esse eletroventilador. Tem problema no sensor de temperatura, não vai acionar esse eletroventilador ou vai ficar acionado constantemente. Então, aí são testes aí específicos para serem feitos nele. Os tocados por correia já são de fácil visualização, vamos dizer assim. Não vai virar se nós arrebentarmos uma correia, ou às vezes acontece, aí, a gente pega muito caso aí, principalmente veículos que andam no interior, né? Tá andando no interior aí, levantam um pedaço de mangueira, madeira, um galho, uma coisa assim, pega nessa ventoinha, faz com que ela se quebre. Mas isso aí é de fácil visualização, né? Então, os dois modelos aí que nós temos são o elétrico e o movido por correias. O eletroventilador é o que faz com que
tenha um maior fluxo de ar aí no radiador, fazendo com que essa água seja resfriada. Tem muitos casos também que a gente vê que, não nesses casos carros mais modernos, mas carros mais antigos, aí vamos dizer assim, que tem um eletroventilador, acontece muito de ser feita a ligação desse motor ali aos contrários, vamos dizer assim. Ela existe aí o positivo e o negativo, né? Então, esse motor ligou positivo e negativo, vai virar para um lado, inverteu esses fios ali no motor, vai virar para outro lado esse motor. Então, ele é um motor que vira para os dois lados ali, dependendo da entrada da carga. Então, acontece bastante ser ligado esses fios invertidos. Funciona, o eletroventilador aciona tudo, mas o veículo aí não refrigera. Por quê? Porque ao invés de ele estar pegando o ar frio que vem da frente do veículo, ele está pegando o ar quente que está aí gerado aí pelo aquecimento no motor, né? Então ele faz o fluxo aos contrários, né? Você pensa bem, o carro andando ali recebendo ventilação de frente, o eletroventilador liga jogando esse ar quente aos contrários, então vai ter um certo conflito de passagem de ar e fazendo com que esse motor se enfraqueça. Então também prestar muita atenção, principalmente nos veículos aí mais antigos, né? Que é comum aí a gente pegar o eletroventilador com ligação ao contrário, fazendo com que ele gire aos contrários. Beleza? Próximo item, aditivo. Vamos lá. Os aditivos servem para serem misturados com água, melhorando sua capacidade de arrefecimento, aumentando a temperatura de ebulição da água e diminuindo a oxidação do bloco do motor. Aí muita gente pensa que o aditivo é só para manter o motor limpo. Não, não é. O aditivo ali faz com que vamos dizer assim, a temperatura de fervura da água, vamos supor, aumente, né? A água ferva, vai começar a ferver com uma temperatura maior. Então, é muito importante manter os carros com aditivo no radiador. Na maioria das vezes, você pega aí os veículos aí, você olha aí o sistema de arrefecimento ali, parece uma terra dentro do sistema. Por quê? Porque não foi feita a manutenção preventiva, vamos dizer assim. Aí uma certa quilometragem, uma certa data, é preciso ser substituído esse líquido de arrefecimento para que você mantenha ele limpo e com a sua capacidade, como que eu posso dizer assim, a capacidade de trabalho, de temperatura de trabalho aí normal, né? Então, com o passar do tempo, esse aditivo vai perdendo a sua função, né? Aí vai deixando de fazer o seu trabalho, fazendo com que a temperatura de ebulição diminua e fazendo com que se forme impureza e sujeira dentro do motor, aquela ferrugem conhecida, né? Então, sempre que for fazer a substituição da água, utilizar aditivo ali, pega no manual ali, vê qual que é o correto, qual que é o especificado pela montadora. Não se usa somente aditivo. Muita gente fala, colocar só aditivo, que daí não enferruja. Não vai colocar só aditivo, porque ele tem aí agentes corrosivos, né, que fazem com que o motor seja corroído por esse aditivo. Então, principalmente peças de alumínio bastante corroída por esses aditivos. Então, sempre a quantidade certa, aí, geralmente ali 1 litro aí para 5 litros de água, 1 litro para 10 litros de água, vai depender da concentração do aditivo. Então, aditivo é importante e é bom você sempre manter o carro com aditivo. Aí recomendo você a cada 6 meses, 1 ano, fazer a troca aí desse aditivo. Próximo item da lista aí é o interruptor. Aí, que nem eu já falei na aula, na sensor de temperatura. Interruptor térmico, também chamado de cebolão do radiador, é o componente que fecha o circuito de acionamento do eletroventilador quando a temperatura do líquido de arrefecimento no radiador sobe. Então, principalmente aí pegar os carros aí com mais de, vamos dizer assim,
até 99, 2000 ali, alguns até mais, eles geralmente são ligados a eletroventilador acionado por esse cebolão. Os carros mais modernos aí já não é ligado pela central, né? Mas então a maioria dos carros aí mais antigos aí existe esse cebolão. Na maioria das vezes ele é instalado ali no radiador. Alguns casos aí ele vai instalado aí no cabeçote do motor, mas é casos raros ali. São poucos veículos que usam esse cebolão no cabeçote. Para que ele serve? Então, vamos lá. O cebolão está fixado lá na parte inferior do radiador, vamos supor, na parte de baixo do radiador, na maioria das vezes, ou na lateral, em alguns casos, perto da mangueira inferior do radiador. Por que ele é localizado ali naquele lugar? Então, se nós levarmos em consideração que a válvula termostática, na maioria das vezes, ela é ligada aí na mangueira superior, no caso, perto da mangueira superior, para a proximidade da mangueira superior. Então, a partir do momento que essa água entrou na mangueira de cima, vai passar pela mangueira de baixo. Então, a parte de baixo é a parte que vai demorar mais para receber aí a água quente. Então, é por isso que ele é ligado ali. E a última a receber a água fria, vamos dizer assim. Então, ele é ligado no radiador na parte inferior, ali próximo à mangueira inferior. Seja ela de saída lateral ou saída em cima e embaixo, vamos dizer assim. Então, geralmente ele vai estar perto da mangueira inferior. Mas a função dele é acionar o eletroventilador. Como é que é feito esse acionamento? Então, é um interruptor que o nome já diz, né? Então, dentro dele ali nós temos uma montagem ali de molas e contatos, e principalmente mola e contato ali. A partir do momento que deu a temperatura, essas molas, elas são que nem a da válvula termostática, elas perdem a resistência, fazendo com que encoste o contato no outro ali, mandando sinal ali, ou geralmente manda sinal para o relé, né? Para que faça acionamento da ventoinha. Tem muita gente que faz ligação direta das ventoinhas ali, liga um fio no outro para acionar a ventoinha. Então, o principal problema dele é a interrupção desse contato. Ou, se o sistema inteiro não estiver funcionando direito, ele não receber a água quente no radiador, não vai acionar a ventoinha. Então, o teste mais prático para saber aí se está acionando a ventoinha é fazer a ligação de um fio no outro, porque ele somente manda sinal, ou sinal positivo ou sinal negativo, vai depender muito da montadora. Você pega um fio, encosta um fio no outro ali, se acionou a ventoinha, um indicativo que o sensor está queimado. Se não acionou, aí nós podemos ter problema com relé ou com fusível. Também há necessidade de ver se há a circulação de água no radiador para que aqueça ele, para que ele ligue a ventoinha. Mas aí nós já fizemos o teste lá da válvula termostática. Se a válvula termostática não estiver circulando, não estiver abrindo, o radiador uma parte vai ficar fria, a outra parte vai ficar quente. Então, faz o mesmo teste aí da válvula termostática. Próximo item, funcionamento. Aí um desenho no motor, então está fazendo o caminho da água aí, pode dar uma olhadinha. Vamos lá para o funcionamento. Quando é dada a partida a frio e o motor entra em funcionamento, a válvula termostática se mantém fechada, forçando a circulação do líquido de arrefecimento proporcionado pela bomba apenas nas galerias do motor, para que o mesmo atinja o quanto antes a temperatura ideal de trabalho. Alcançada essa temperatura, a válvula se abre, permitindo que o líquido circule do bloco do motor para o radiador. Quando a temperatura do líquido dentro do radiador se eleva, o interruptor térmico aciona o eletroventilador. Após passar pelo radiador e ser resfriado, o líquido volta para o motor, fechando assim seu ciclo de funcionamento.
Então vamos lá pegar todos os itens agora e entender ali bem certinho como é que funciona. Então nós temos lá o motor, tem a válvula termostática, tem a bomba d'água, tem as mangueiras, tubulações e tem o radiador. Funcionei o motor lá, o motor está frio. Então essa válvula termostática vai estar fechada, fazendo com que a água circule ali somente no bloco do motor ou internamente no motor ali, para que esse motor superaqueça, aqueça mais rápido, vamos dizer assim. Quanto antes ele aquecer, quanto antes ele chegar na temperatura de trabalho, ele vai funcionar melhor e vai ter um consumo de combustível mais baixo. Então, chegou a temperatura de trabalho, a válvula termostática se abre, fazendo com que o líquido de arrefecimento circule do bloco para o radiador. Então, feita essa abertura da válvula termostática, aí nós vamos sentir o aquecimento do radiador. Essa água vai passar pelo radiador, vai fazer a troca de água, vamos dizer assim. Nós temos água temperatura mais baixa no radiador e uma água com temperatura mais alta no bloco do motor. E essa água vai circular, vai passar pelo radiador, jogando a água quente do radiador para o radiador e a água fria para dentro do bloco do motor, fazendo assim um controle de temperatura. E esse ciclo aí se mantém aí inúmeras vezes aí dentro do tempo de funcionamento do motor. Então essa água abriu a válvula, essa água passou pelo radiador, não necessariamente que ela vá acionar a ventoinha aí já na primeira abrida de válvula, talvez aí na segunda, terceira abrida de válvula que seja acionada o eletroventilador. Por quê? Porque a partir do momento que eu recebi água quente do motor no radiador, e essa água entrou em contato com a água mais fria, vai ser feito aí o resfriamento do motor. Então, talvez aí na primeira abrida de válvula não se liga a ventoinha. Então, teste aí para se saber se a ventoinha está funcionando, não é necessariamente aí na primeira abrida de válvula. Então, pessoal, sistema de refrigeração é isso aí. Aí qualquer dúvida aí estaremos aí no WhatsApp. Então, aguardo todos vocês aí e depois estarei encaminhando aí os seus trabalhos, as suas perguntas para vocês responderem e tirarem suas dúvidas aí a respeito de tudo. Uma boa tarde a todos, uma boa aula a todos. Aí espero vocês aí na próxima aula, com certeza. Boa tarde a todos e até mais.